Fala, galerinha do XP Resolve aí. De boa? Tranquilidade? Trouxe aqui mais uma questão de história para a gente resolver juntinho. Dessa vez, do Enem 2015, primeira aplicação. Vamos lá para mais uma questãozinha do XP Resolve? O texto traz para a gente informações sobre esse período do renascimento cultural, do renascimento urbano. Vamos fazer a leitura dele. No início, foram as cidades. O intelectual da Idade Média, no Ocidente, nasceu com elas. Foi com o desenvolvimento urbano ligado às funções comercial e industrial, digamos modestamente artesanal, que ele apareceu como um desses homens de ofício que se instalavam nas cidades, nas quais se impôs a divisão do trabalho. Vamos grifar isso aqui. Se impôs a divisão do trabalho. Um homem cujo ofício é escrever ou ensinar, e de preferência as duas coisas a um só tempo. Um homem que profissionalmente tem uma atividade de professor e erudito, em resumo, um intelectual. Esse homem só aparecerá com as cidades. Então, meu texto faz essa referência, que é esse desenvolvimento urbano e o aparecimento da profissão, que seria de um professor, de um intelectual. Muito bem. Aí eu tenho um comando. O surgimento da categoria mencionada, que é esse professor erudito, né, esse intelectual, no período em destaque no texto, evidencia o. Aí eu preciso saber, esse período de destaque do texto é o quê? O que é que ele faz aqui com a gente, com a informação que ele traz no texto sobre o período? Eu tenho, no início foram as cidades, não é isso? Desenvolvimento urbano, cidades, desenvolvimento urbano, né? Eu estou colhendo informações que o texto traz. Aí eu tenho aqui também homens de ofício que se instalavam de novo nas cidades, se impôs uma divisão do trabalho. Muito bem. Então, eu já tenho aqui uma informação que traz para mim que o período em destaque é o período desse desenvolvimento urbano. Desenvolvimento urbano está muito claro no texto. E, além disso, eu tenho também um renascimento aqui cultural como destaque, porque ele fala sobre esse ofício, sobre essa divisão do trabalho, sobre o intelectual que é o professor. Então, eu tenho também aqui mostrando, né, uma característica do período que é esse renascimento cultural, tá? Aqui, renascimento cultural. Aí eu quero saber, para eu conseguir resolver a questão, esse renascimento cultural e esse desenvolvimento aqui, que eu tenho como período de destaque, são transformações, são acontecimentos que fazem o quê com essa fase da história? Que fazem o quê com esse período? Trazem transformações na sociedade, trazem o surgimento de novas profissões, como o nosso texto traz para a gente, informação, promovem, na verdade, uma nova divisão do trabalho. Perceba que ele fala isso aqui. Então, de novo, o que eu posso colocar aqui como consequência disso aqui? Transformações da sociedade. Essa transformação no texto, eu vejo, a partir da informação, a ideia da divisão do trabalho. Então, transformação na sociedade. Eu vou colocar aqui também para ajudar a gente. Divisão do trabalho. Divisão do trabalho. E eu tenho aqui o surgimento de novas profissões. Porque ele está falando de uma profissão que só surge com as cidades. Surgimento de novas profissões. Aí você pode pensar, mas professora, divisão... O que eu fiz aqui? Profissões. Aí você pode dizer assim, mas professora, divisão do trabalho só aconteceu quando as cidades voltaram no final da Idade Média a serem visitadas, a crescerem, a serem retomadas? Não. Há divisão de trabalho desde que o homem se tornou sedentário, lá no período que a gente chama, né, de pré-história, ou período dos caçadores e coletores, né? Depois desse período de caçadores e coletores, quando o homem se torna agricultor, já há uma divisão do trabalho, mas o que o texto traz para a gente é uma nova divisão do trabalho. Então, essa divisão acontece em vários tempos diferentes, em vários períodos diferentes. Então, o que é que eu quero? O surgimento da categoria mencionada no período em destaque, esse período de desenvolvimento urbano e renascimento cultural, faltou o L aqui,
Você nem me avisa que está faltando L, né? Então, esse desenvolvimento aqui, qual é a consequência que eu tenho? Evidenciar o quê? Esse período que está em destaque no texto. Vamos lá. A. Relação entre desenvolvimento urbano e divisão de trabalho. Já tem o nosso gabarito. Tudo que está aqui, a gente já selecionou como informações principais que o texto trouxe. Desenvolvimento urbano, renascimento cultural, transformação na sociedade, divisão do trabalho, surgimento de novas profissões. Então, o nosso gabarito é a relação entre desenvolvimento urbano e a divisão do trabalho, no caso do texto, de uma nova profissão, que é essa profissão de professora intelectual. Vamos para as outras alternativas, só para a gente saber o que elas falam. B. Acúmulo de trabalho dos professores e eruditos. Ele não fala sobre o acúmulo de trabalho, fala sobre professores, sim, eruditos, mas não que eles acumulam trabalho. Na letra C, apoio dado pela igreja ao trabalho abstrato. Em nenhum momento no texto se faz referência à igreja ou à instituição católica, espiritual, isso não acontece. Na letra D, progressiva expansão da educação escolar, também não. Não se engane, ele fala sobre a profissão de professor, ele fala sobre a profissão do erudito, desse homem intelectual, mas ele não fala sobre educação escolar em nenhum momento. Cuidado. E na letra E, ele diz importância organizacional da corporação, das corporações de ofício. Também a gente não tem no texto nenhuma referência a essas corporações de ofícios. Então, o nosso gabarito, repetindo, é a letra A, relação entre desenvolvimento urbano e divisão de trabalho. Beleza? Espero que você tenha gostado. Eu volto no próximo vídeo com mais uma questãozinha, tá? Um beijo e tchau, tchau!